que é democracia, que tem a ver, tematicamente. Mas isso aqui tem a ver também com apologia, né? Com essa questão de Sócrates ser condenado e tal. E a visão de Criton disso, né? Principalmente, como registrada por Platão. É o cara que fecha os olhos e a boca. Aquela imagem que a gente viu na última aula. Mas o grande ponto aqui é o que é justiça, o que é democracia, o que é ser justo. Tudo isso tá junto. São coisas que as pessoas elas especulam sobre. Mas a versão exata é só divina, obviamente. O que é injustiça, né? Na página 37 do livro que a gente está citando, Criton vem contar a Sócrates sobre sua chegada prevista para mais tarde naquele dia e fazer uma última tentativa de convencê-lo a permitir que seus amigos o salvem. O ponto seria subornando os seus carcereiros, né? Alguém poderia dizer que isso seria injusto, mas, cara, óbvio que o Sócrates estava sendo acusado injustamente e os levando para algum lugar além do alcance da lei ateniense. Criton indica que a maioria das pessoas espera que seus amigos façam isso, menos que eles valorizem seu dinheiro mais do que seus amigos. Sócrates, porém, recusa, né? Isso aqui é uma introdução do autor, tá? Mesmo que as pessoas esperem isso, fazer isso seria extremamente injusto. No final dessa aula, talvez você concorde ou discorde que Sócrates fez foi justo, né? Sócrates, ele se submeteu ao Estado no momento que o Estado estava fazendo algo que era injusto. Mas ele não submeteu ao Estado somente, ele submeteu ao princípio dele, do que ele ensinou na vida dele, durante a vida dele. Para ele se ater aos seus próprios princípios, ele deveria aceitar a sua pena, sem recusa. O que seria a lei, por exemplo, né? E diferente das retificações de justiça, vou pegar até uma corzinha aqui, o verde nesse caso. Justiça baseadas em seus relacionamentos privados com amigos familiares, Sócrates apela aos padrões de justiça cívica embutidos com suas relações como cidadão. Então, uma questão de moral própria, principalmente. É claro, onde Sócrates se posiciona, ele está comprometido como uma figura pública, conhecida por defender o valor preeminentemente das virtudes cívicas, né? A virtude em si, como no geral, né? Em honrá-las em sua vida pessoal e morte. Mas o próprio diálogo por meio do apelo ignorado de Criton, a justiça na esfera privada, convida o leitor a refletir sobre uma gama mais ampla de questões sobre a justiça do que a de Sócrates, né? Então a justiça, porque o que Sócrates queria defender era a sua filosofia, seu modo de vida, que ele ensinou, que seria o que é justo, de aceitar o que o Estado queria impor nele, mesmo sendo incorreto. Ele poderia fugir, mas não aceitou. Ele aceitou a morte, no caso, né? Só que também a questão de Criton, né? De que você não deveria obedecer algo do Estado que é injusto nas próprias leis do Estado, né? Você tem algo na lei do Estado, na Constituição e na legislação que está sendo usado de forma incorreta para as próprias leis em si, que não podem se contradizer. Contradizem, porque são feitas humanamente, as leis escritas, né? Mas tendo as leis contradições, você pode achar quebras ali, isso que advogados fazem no geral. Não é defender o que é justo, é necessariamente, né? Pode defender uma pessoa que é culpada, só que defendê-la usando formas de retórica e não alteração, mas divergência da substância, que é o do caso legal, para falar algo que não é verdade, né? Enfim. Ele fala sobre a opinião da maioria, né? Meu bom Criton, por que deveríamos nos importar tanto com o que a maioria pensa? As pessoas mais razoáveis, as quais se deve prestar mais atenção, acreditarão que as coisas foram feitas como foram feitas. Só que, cara, você pode pensar, ele tá morrendo em nome dos seus princípios e em respeito a uma instituição legal democrática. E ele aqui tá falando que a gente não deve se importar com a maioria pensa. Então ele não tá dizendo que a maioria é mais sábia do que o indivíduo. Porque às vezes a maioria fala um monte de besteira. Às vezes a maioria condena alguém injusto. Então como que a maioria pode estar certa? Tem muitos casos que o júri ou... cara, eu não sei detalhes do caso do Mike Tyson.
No caso da Mike Tyson, por exemplo, em vários aspectos do caso, que eu vi um pouco em comentários, é que o júri, ele tinha um bias contra o Mike Tyson quando ele foi acusado de um certo crime. Eu sinto que o bias do júri em relação à pessoa do Mike Tyson e tem a ver com a mídia, ele mesmo se projetou em si mesmo, indiretamente. Citou o caso, cara. Muitas vezes que a discussão pública sobre o caso, que Sócrates também era o caso, afeta o caso, mas se a maioria está incorreta sobre um tema, se existem leis, regras morais absolutas, divinas, a maioria pode estar errada. Você deve julgar o que é justo pelo que é considerado justo do ponto de vista divino. Por especulação você não consegue chegar nisso, pela filosofia tradicional, somente através da teologia. A palavra de Deus, só a palavra de Deus é inspirada por Deus para ensinar o ser humano. Só que o ponto é que a maioria, e muitas vezes, ela vai cometer erros. Não foi a maioria que condenou Cristo? Salvou Barrabás dessa forma entre os judeus, né? Então, veja só o que o escrito vai dizer, né? Que também precisa se prestar atenção à opinião da maioria. A sua situação atual deixa claro que a maioria pode infligir não os menores, mas também os maiores males. Se alguém for caluniado entre eles, né? A maioria pode, uma democracia, pode te ferrar. Além disso, você não vê que esses informantes são baratos e que não seria necessário muito dinheiro para lidar com eles? Ele querendo salvar ele, né? Meu dinheiro está disponível. E é suficiente. Então ele tá falando, Sócrates, cara, você tem que fugir, mano. Você não é. Você sabe que é inocente, todo mundo sabe que você é inocente. E o júri tá te acusando de uma forma injusta. De repente, não sei se teve uma propina ali pro júri, enfim. Sendo acusado de forma injusta. Se por causa do seu afeto por mim você acha que não deve gastar nada do meu, tipo, que ele não gostaria que os outros pagassem por ele essa dívida, né? Há aqueles estranhos aqui prontos para gastar dinheiro. É um símias, né? Um tebano. Tebas, novamente. O suficiente para esse propósito. Então, Sócrates tinha todos os. Todo o aparato financeiro para fugir. Pegar um barco aí para o fim do mundo, sei lá. Sócrates diz: não devemos, pois, pensar tanto que a maioria dirá sobre nós, mas no que dirá aquele que compreende a justiça e a injustiça, o único, isto é, a própria verdade. E tudo isso tem a ver com silogismo, né? A lei da não contradição, em que sim, há absolutos morais. É necessário que existam absolutos morais e a maioria se consegue entender pela razão humana. É óbvio que fraude é errado. É óbvio que roubar é errado. Mas não é errado porque as pessoas disseram que é errado. Algo que pré-existe ao ser humano. É anti-rem, do ponto de vista filosófico. O anti-re, não importa. Ante-rem. Previamente o ser humano considera errado e certo está errado. Do ponto de vista teológico, né? Obviamente só em Deus que essas questões elas pré-existem. Alguém naturalista, ele vai se perder nisso, porque no fim o naturalista ele vai poder conceber que a verdade é relativa. Às vezes o naturalista erraria nisso, porque o naturalista ele tem que entender que existem conceitos universais que não são contraditórios, né? Então roubar é sempre errado. Ah, mas eu tenho uma... Não, não existe. É sempre errado. No geral, é errado. Então é um conceito universal de que é errado você fraudar alguém, de você ofender o seu próximo. Então, de modo em que, em primeiro lugar, você está errado ao acreditar que deveríamos nos importar com a opinião da maioria, mas alguém poderia dizer, muitos são capazes de nos ferir, enfim, atacar. Enfim, o grande ponto é sobre maioria numa democracia, né? Tem um livro que eu gosto muito, eu não fiz resenha sobre esse livro no Instagram, eu li há um tempo atrás, não lembro quanto tempo, quantos anos, mas Contato Social do Rousseau é basicamente... Ah, lembrei quando eu li ele pela primeira vez. Depois de um curso sobre política, antes de escrever um livro chamado é, MMORPGs, aí eu acho que era a estrutura de mundos virtuais, né? Que eu li bastante sobre política, enfim, pra desenvolver as ideias desse livro, né? Qual a questão do contrato social do Rousseau? Se você tem a maioria, que seja mais 50%, tem um contrato social que é feito
pois mais de 50% ou mais de 70%, não importa, mais de 50% das pessoas, então é mais de 50%, e que eles decidem um contrato social. Eles aprovam uma constituição, por exemplo. Então, a maioria do povo, no geral, de todos os cidadãos do país, eles aceitam um conjunto legal. Não funciona na prática, mas a gente tem na vida real, atual, algo como contrato social na Constituição. Mas não é exatamente o que ele propõe aqui. O que ele propõe aqui não funciona na prática, mas é no geral assim, você tem que ter uma maioria de votação para as coisas. Só que e se a maioria estiver errada? A maioria pode. A maioria condenou Sócrates. A maioria condenou Cristo, por exemplo. A maioria, obviamente, Sócrates é um ser humano, né? E Cristo é Deus, biblicamente, né? Então, nenhum a gente vê um ser humano sendo condenado, no outro a gente vê Deus em forma humana sendo condenado, que é Cristo, injustamente. Sócrates era um pecador em si, Cristo nunca pecou. A gente tá vendo aqui a questão que a maioria nem sempre tá certa, cara. Então, esse contato social nem sempre dá certo. A maioria das coisas dá certo. Fazer legislação, coisa do tipo. Em certas decisões não vai dar certo. Você acha que tem direito de retaliar contra o seu país e suas leis? Sócrates dizendo, né? Que se nos comprometermos a destruí-lo e acharmos correto fazê-lo, você poderá comprometer e nos destruir até onde puder em troca. Ele faz uma questão do que o Estado poderia estar perguntando a ele. Você dirá que está certo em fazer isso? Você quer realmente concorda com virtude? Ele faz perguntas retóricas, né? E já se sabe a resposta. Ele tá tentando argumentar a favor dele mesmo, contra ele mesmo, como se fosse o Estado, né? A sua sabedoria é tal que não percebe que seu país deve ser mais honrado do que sua mãe, seu pai, todos os ancestrais. Ele está dizendo como se o Estado estivesse falando, né? Que ele deve ser mais reverenciado e sagrado, aquele que conta entre os deuses e os homens sensatos, que você deve adorá-lo, né? País, né? Assim, já se vê que isso aqui é um exagero do próprio Sócrates sobre esse tema, né? De que, na verdade, por que ele tinha que aceitar sua pena? Que ele achava que isso era justo, que ele achava que isso era correto. Seria correto do ponto de vista moral que ele aceitasse, que a maioria o julgasse, que a maioria o condenasse. Esse é o ponto essencial, né? Ele disse que a gente deve obedecer ao Estado, primariamente, a gente honra nossos pais. Então, tem essa questão de que o Estado é basicamente uma grande família, né? Uma família, um pequeno Estado. Mas o grande ponto é essa questão de que ele tá fazendo isso pelo conceito dele de justiça, né? E eu quero citar uma visão bíblica de Estado, né? Está de forma áurea, Romanos 13. Toda alma esteja sujeita, toda vida, né? Esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Elas foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Se você fazer o bem, você terá louvor dela. Ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não terá de balde a espada, que é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o ser humano. Então, na sociologia humana, na forma que os países se formaram, que as sociedades se formaram, seus ciclos econômicos e políticos, democracia, ditaduras, monarquias, aristocracias, plutocracias, enfim. Você tem que. O Estado é ordenado por Deus. Então, o Estado é algo natural do ser humano. Então, se ajunta um número de pessoas suficiente, você vai ter um Estado. Você pode chorar, você pode espernear. Você ajunta o número de pessoas num lugar. Uma hora vai ter líderes, uma hora vai ter. Esses líderes vão ter ser eleitos, ou uma monarquia vai ser diferente, mas no fim você vai ter um Estado, cara. Pra estudar economia, você tem que estudar história primeiro. Você pode até estudar economia primeiro, né? Mas depois você tem que estudar história. E na história não houve nenhuma, nenhuma conjunto social, não é uma sociedade grande o suficiente sem o Estado, né? Assim, é uma coisa do ser humano. A forma como o ser humano foi criado por Deus. É assim. Tá no espectro comportamental humano, é genético. Isso. Normalmente,
O ser humano gosta de ter líderes. Precisa ter líderes. E é por isso que um anarcocapitalismo não funciona. Eu sou minarquista, por exemplo, do meu ponto de vista político. Um minarquista leve, mas eu creio que o Estado é necessário. Obviamente, por um ponto de vista bíblico. Que eu não especulo sobre o que é certo e errado, eu simplesmente sigo o que a Bíblia diz. E para alguém acreditar no anarcocapitalismo, no anarcocapitalismo, você tem que especular sobre, por exemplo, se o ser humano é bom. Obviamente, o ser humano não é bom. Como que vai funcionar esse negócio? Então, nós admoestamos agora Atos, né? Especialmente que não ensinasse nesse nome, né? Aqui os fariseus falando com os cristãos, né? Os primeiros cristãos aí. E eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina sobre Cristo, né? Quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então você está vendo Paulo aqui, então você tem que obedecer o Estado, e aqui uma desobediência contra o Estado no contexto judeu. Isso não é contraditório. Porque por mais que você tenha que obedecer às leis no geral, porque são justas, né? Então, se você fraudar alguém, o Estado vai te punir. E Deus permitiu que fosse assim. Então você não paga os seus impostos, porque esse texto aqui também vai falar de impostos. Então você é contra imposto? Bom, é um ser divino, o único ser divino, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus está dizendo que você tem que pagar imposto. Então, é claro que numa democracia, a gente pode falar sobre imposto, sobre como, por exemplo, um governo cobrar impostos demais é algo ruim. Na verdade, a própria Bíblia, em Reis e Crônicas, fala contra impostos altos. Na questão de Roboão. Perdeu seu reino por conta que ele quis aumentar os impostos. Então, a Bíblia fala contra juros altos, contra impostos altos. Ela fala contra isso, mas ela também diz que impostos são normais. Tanto que Jesus Cristo disse dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus nos evangelhos. Né? Mas o grande ponto é a questão que você tem que não estar só sujeito ao castigo, mas pela consciência, né? Você tem que fazer o justo pela consciência. Mesmo Sócrates ele fez essa questão da consciência, né? Na consciência dele ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo era justo. Só que, primeiro Deus, né? Então, visto que tem uma lei divina, tem uma lei que antecede o Estado. E essa lei que a gente deve seguir primeiro, por exemplo. Então, como exemplo, em Roma, no Império Romano, quando eu digo Império Romano, os cristãos eles eram acusados de não acreditarem nos deuses romanos e serem mortos, né? Com os mártires, né? Quando eles eram martirizados, eles eram martirizados porque eles não obedeciam uma regra do Estado que era oferecer o sacrifício a deuses, né? Aos deuses romanos. Então, os mártires, eles morriam a rodo, cara. Principalmente na perseguição de Diocleciano, imperador, né? Marco Aurélio também perseguiu cristãos. Cara, queimavam igrejas, matavam cristãos de formas extremamente terríveis, né? Se você ler o livro dos mártires, cara, de um holandês, cara, é algo terrível. Tanto que de perseguição no século final do 1 até o começo do século 4 até 313 depois de Cristo, teve uma perseguição terrível, né? Mas vamos seguir esse texto, por exemplo. Foi Cristo, né? E os discípulos de Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Então, os discípulos viram algo. Os samaritanos não crendo no evangelho, num- uma questão temporal específica, porque posteriormente eles creram. Em Atos é visto isso, que é a continuação de Lucas. Mas aí, eles queriam aqui, Tiago e João, né? Cara, a gente precisa que eles sejam destruídos, né? Deus tem que destruir essas pessoas. Mas Cristo diz, né? O Filho do Homem não veio para destruir almas dos homens, mas para salvá-las. Então Cristo não veio trazer guerra, ele veio trazer paz, na verdade. E conciliação do homem com Deus, através do seu sacrifício na cruz, a morte, a ressurreição e ascensão. É para isso que Cristo veio.
E nos deu o Espírito Santo para nós podermos ser guiados, né? Para ele morar em nós e nós sermos guiados para a piedade, em direção à piedade. Deus não veio para destruir. Cristo não veio para destruir, sim para salvar. Então, qualquer pessoa que invoque questões de rebelião, de guerra, não é uma pessoa cristã, né? Então Sócrates diz, é ímpio exercer violência contra sua mãe ou seu pai, é muito mais difícil usá-la contra o seu país. O que lhe respondemos, Criton, se as leis dizem a verdade ou não. Então, Sócrates, ele defende a questão dele, da questão de que o que ele estava fazendo era justo. Ele acreditava nisso, né? Eu tô citando aqui o livro dos Mártires, né? Do Tirlemann von Bro, que fala sobre essa questão de pessoas morrendo, o Estado matando elas. Cristãos, né? Por quê? Porque eram cristãos, simplesmente por esse fato. Assim, longe de mim estar rindo disso, né? Teve um cara nesse livro, um dos caras, né? São várias descrições. Nem todos talvez sejam. Alguns talvez sejam exagerados, tá? Mas enfim. O melhor do Marte é a Flor. O Marte e a Flor, eu recomendo que você leia porque é a parte mais interessante. Porém, tem um que o cara ele tava andando de cavalo por uma região. Eles se encontram com outro grupo e conversa vai, conversa vem, descobrem que ele é cristão. E aí prendem ele e ele é torturado. Na época do catolicismo romano, né? Então, muitas das partes aqui são os católicos romanos perseguindo cristãos, no caso. Os protestantes, no caso. Então, você tem várias questões aqui que é o Estado perseguindo, cara. Esse livro deveria chamar Cristãos Perseguidos pelo Estado. Então, a gente deve obedecer o Estado, no que é justo. Mas não no que é injusto. Então, se o Estado disser que a gente não pode mais ir pra igreja, a gente tem que discordar. Por exemplo. Então, vai ser dito que nenhuma das nossas leis levanta qualquer obstáculo que proíbe um de vocês, se não estiver satisfeito conosco, com a cidade, ir para outra colônia ou outro lugar. Dizemos, porém, que qualquer um que vocês permanecer tem que obedecer às leis, né? Quando vir conduzimos nossas provações, administramos nossas cidades de outras maneiras, que você tem que seguir as regras do país, né? Então, você quer, por exemplo, você mora no Brasil, você não gosta da lei do Brasil, você vai para outro país, cara. Mais ou menos assim. Você tem que seguir as leis que estão dispostas no Estado, né? Só que tem a questão moral também. Então, se você se orgulhava de não se ressentir da morte, mas escolheu, como você disse, a morte em vez do exílio, ele poderia ser exilado. Agora, porém, essas palavras não envergonham. E você não nos dá atenção às leis, pois planeja nos destruir e age como o tipo mais vil de escravo ao tentar fugir. Aqui é Sócrates falando de si mesmo do ponto de vista do Estado, né? É uma questão retórica. Contrariamente aos seus compromissos, de acordo com o dever como um cidadão sobre nós. Então Sócrates, ele diz como se fosse o Estado sobre si mesmo, sobre por que ele deveria obedecer a ordem, que não deveria fugir, mesmo tendo poder para isso. No que diz respeito às minhas crenças atuais, se você falar em oposição a elas, falará em vão. Entretanto, se você achar que pode realizar alguma coisa, falha. Então Sócrates está dizendo, eu já falei o que eu tinha que falar. Se você tem alguma coisa a acrescentar, pode dizer. Mas eu creio que eu já disse o suficiente, né? Eu disse a minha visão. Porque eu vou aceitar essa injustiça contra mim. Então Cristo diz, não tenho nada a dizer. E Sócrates diz que assim seja, Criton, e façamos assim, pois é assim que Deus nos conduz. Obviamente ele é um pagão dizendo isso. Qual é o ponto aqui, né? Qual é o grande ponto aqui? Cara, eu vejo muito isso nos mártires. Realmente, antes de Constantino misturar a igreja com o Estado, pessoas que foram perseguidas injustamente e que aceitaram as punições de forma pacífica. Muitas coisas que a gente vê na história da igreja é a aceitação da morte pacífica, né? Você não via uma rebelião cristã antes de Constantino em busca de
tentar fazer a Roma cair, o Império Romano cair. O Império Romano que Deus levantou, por sinal, do ponto de vista bíblico, né? O Império que Deus levantou estava perseguindo eles. E isso era que Deus sabia que ia acontecer. E que Deus permitiu que aqueles que criam nele vivessem pela fé, né? E que crescem numa coisa vindoura, né? Os cristãos, os mártires que morriam, o próprio Paulo, que teve a cabeça decepada, provavelmente, como Clemente de Roma disse. E Pedro, que foi crucificado. Dizem que foi de cabeça para baixo, talvez sim, talvez não. Tantos morreram sendo, por Nero, por exemplo, sendo queimados nesse jardim. A questão é, eles morreram por quê? Que o Estado os condenou injustamente. Sim. Eles acreditavam na verdade, eles foram condenados injustamente. Em aspectos da igreja primitiva do século II e III. O que isso tem a ver com Sócrates? O que tem a ver? É claro que eu tô falando de império, né? Texto grego de Sócrates, ele estava numa democracia. Aspectos oligárquicos, né? Mas o grande ponto é que você vê pessoas em diversas formas de governo serem condenadas injustamente. De forma não só incorreta, mas do ponto de vista moral, mas do ponto de vista do que a lei ensina. Que alguém ser punido com a morte, ter feito um crime proporcional a isso, é uma coisa. Agora, alguém ser inocente, ser condenado, Sócrates foi condenado de forma inocente. Todos os cristãos que morreram ao longo da história, eles morreram sendo inocentes. Eu digo os cristãos que foram martirizados por conta de que eles eram cristãos, né? Com esse motivo, né? Tô dizendo nesse contexto. E teve pessoas que abandonaram o evangelho naquela época. Teve pessoas que falaram, não é pra mim isso, e deixaram o evangelho. E é até um problema quando a igreja e Estado mistura, as pessoas aceitarem aqueles que tinham abandonado o evangelho na época da perseguição, né? É muito fácil ser cristão no bem e bom, né? Constantino misturou agora igreja de Estado, ninguém mais perseguido, do que no ruim, né? Então, tem vários exemplos aí, de grandes teólogos, né? Tiveram é, pessoas próximas que, ou si mesmo, Policarpo, por exemplo, de Esmirna, que morreram pela sua fé, né? Seja numa idade jovem ou numa idade mais avançada. Então, tudo que a gente tem que ver, tem que ver em Cristo é alguém sendo condenado injustamente. No modelo que não tá errado. A democracia é a melhor forma de governo humano. Só que, cara, tem muitos erros. Você pode usar ela para o mal. A monarquia é pior que democracia. Até a Bíblia prova isso no livro de Reis e Crônicas. A aristocracia, obviamente, é pior, que é quase a mesma coisa. Plutocracia, enfim, todas as formas de governo, tirania, todas elas erram. Elas são piores que a democracia. Mas aqui a gente vê o erro dela. Um justo pode morrer. Justo no sentido de que alguém ser incriminado injustamente e ser condenado injustamente. Até de forma desproporcional, né? Primeiro que a acusação de Sócrates não tinha pena em cabeça. Ele não corrompia a juventude de Atenas. Dizer que ela estava corrompida depende da pessoa que diz. Eu creio que os jovens atenienses não pensariam isso. E dizer que Sócrates que corrompia a juventude não era correto, né? A gente pode citar o governo anterior, dos 30 tiranos, eles sim corrompiam. Todo mundo, na verdade. Enfim, tem lógica, cara. Então, eu creio que esse livro, pequeno, ele mostra como a justiça entre seres humanos é relativa, né? Entre nós, né? Numa sociedade imperfeita, feita de seres humanos, obviamente, a justiça, ela às vezes é relativa, ela depende de pessoas que podem ser morais ou imorais,
podem julgar as coisas corretamente ou incorretamente. Depende de mídia, que às vezes o que estão falando na mídia vai alterar o caso. Quem for ler, por exemplo, O Processo de Franz Kafka, né? Vai ver essa questão. Seria uma hipérbole sobre alguém que foi incriminado por um crime que ninguém sabe qual é o crime. Então, todo o processo legal tá correndo, mas tem o caso na mídia. Era um banqueiro que foi acusado, mas simplesmente não tem substância no caso. O crime não é. Não tem uma forma de se definir. Cara, se você não tem como definir o que foi feito, a substância do caso, não tem caso, cara. Você não consegue nem definir o que foi realizado. Ah, a pessoa fez tal e tal coisa. Tal crime deve ser aplicado, né? Tal lei. Cara, tem alguma coisa errada? Então, os juízes, obviamente, eles podem errar. Obviamente, eles vão errar. Seja por ignorância ou por imoralidade, né? Porque o juiz, ele tem que ter moralidade também. Não adianta ele estudar o que for, ele tem que ser moral, ele tem que ser uma pessoa virtuosa, senão ele não vai conseguir julgar nenhum caso corretamente. Porque a virtude política, né? A virtude que vai ser tratada no simpósio que a gente vai ler posteriormente, ela tem a ver com moral, né? Em que a moral não é relativa, como Kant dizia na Crítica da Razão Pura, né? O imperativo categórico que cada um escolheria, né? É uma questão divina. E quando você não acredita em Deus, cara, você nunca vai aceitar o que de fato é virtude. É definido biblicamente, né? O que é ser justo? Então, esse é o ponto, cara. Eu creio que, do ponto de vista bíblico, eu creio que a única forma de governo que funciona, tava falando com um amigo meu na igreja sobre isso. A única forma de governo que funciona, cara, é a teocracia. No momento, obviamente, não vai ocorrer. Então, obviamente, hoje em dia, é óbvio que a democracia é a melhor forma de governo. Porém, a futura, né, do ponto de vista apocalíptico, escatológico, é a teocracia. Cristo vai reinar sobre o mundo, né? Em Apocalipse 20, você vai ver, por exemplo, coisas como o milênio e coisas do tipo. E o reino nos céus, né? Em que Deus vai reinar. E aí nunca mais haverá justiça. A Bíblia diz também que não haverá mais choro, nem lágrima, nem pranto, nem dor. Não haverá mais sofrimento. Só que enquanto estamos nesse mundo terreno, em qualquer forma de governo, cara, haverão inconsistências. Então a democracia é sim a melhor forma de governo. É a menos pior. Porém, a morte de Sócrates é uma prova que alguém deve obedecer antes a moralidade absoluta, pela razão humana já é concebida parcialmente. Romanos 2 diz isso também, que tem em algo divino, né? E ele acreditava nisso parcialmente, né? Embora, talvez não como a maioria dos atenienses, né? Mas o grande ponto é esse. Eu recomendo que você leia esse livro e os outros que a gente viu até agora. Era isso, até o próximo episódio.